Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha, Maestro Carlos Veiga Filho, e aqui com mais um vídeo na sexta-feira para a gente solfejar. Só que esse vídeo eu vou fazer um pouquinho diferente, fazer ele um pouquinho maior, fazer umas análises harmônicas também, né? E claro, solfejar algumas coisas, que esse é o barato da sexta-feira. Essa semana teve uma pessoa perguntando sobre o compasso ternário composto. Aí eu falei, pô, vou fazer um exemplo. Ela perguntou se tinha algum tutorial com compasso ternário composto. E aí eu falei, pô, dá uma busca aí que eu acho que tem, mas depois eu procurei direito, eu acho que não tinha. Então hoje vai ter, tá? Então eu vou colocar aqui um 9x8 aqui para a gente começar a praticar. O que acontece é o seguinte, isso aqui é um arranjo meu para Romaria, certo? De Renato Teixeira. Então o que acontece é o seguinte, a gente tem aqui, deixa eu passar aqui para o final, que aí vocês começam a ver meu mouse também. A gente tem aqui o compasso 9x8, que é o que determina um compasso ternário composto, tá? Ele continua sendo um compasso ternário, apesar de ter aquele 9 ali. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Mas, Carlinhos, qual é a unidade de tempo desse compasso 9x8? É justamente a semínima pontuada. Então aqui a gente tem o primeiro tempo, aqui na voz do soprano, para vocês verem aqui. Aqui a gente tem o primeiro tempo, aqui a gente tem o segundo tempo e aqui a gente tem o terceiro tempo. Aqui a gente tem dois tempos, com a mínima pontuada a gente passa a ter dois tempos, mais uma semínima pontuada, terceiro tempo, fechou também aqui meu compasso, tá? Então o que acontece é o seguinte, qual é a diferença então, Carlinhos, do compasso ternário simples para o ternário composto? Os compassos compostos, eles têm uma subdivisão ternária. O que acontece é o seguinte, quando eu pego uma figura dessa aqui que vale um tempo, quando eu subdivido isso aqui, na verdade, o que é que eu tenho? 3 colcheias. Tá? Quando eu pego uma semínima, imagina um compasso 3x4 aqui, quando eu pego uma semínima sozinha, quando eu divido essa semínima, o que é que eu vou ter? Em duas colcheias ou 4 semicolcheias. Então, aqui no compasso composto, a gente tem a subdivisão ternária. Então, na essência, o que é que a gente tem? Tira, ta, tira, ta, tira, ta, tira, ta, tira, ta, tira, ta. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, tá? E aí, olha o que acontece. A gente vê aqui, tem muito aqui, e eu estou trabalhando com um tempo somente aqui nas figuras e aqui mantendo uma ideia. Isso aqui é para o coro poder respirar. Aqui o soprano continua, mas contralto e barítonos respiram aqui, então tem alguns pontos de respiração aqui. Aqui, quando aparece nesse compasso, essa ideia aqui é que fica claro para quem está ouvindo que isso aqui é um compasso ternário composto, tá? Só que aqui eu já quebro um pouquinho também, porque eu coloco uma aqui altera fazendo isso aqui como duas colcheias mesmo, tá? Mas então, repara como vai soar isso aí, e daqui a pouco a gente vai solfejar. Isso é a introdução do meu arranjo, tá? Então repara, ó. Legal, né? Legal. Soa bacana e prepara bem para o clima que eu vou entregar no arranjo, né? Na canção. Então, 1, 2, 3, 1. Vamos cantar aqui essa voz do soprano. Tenta cantar. Repara, ó, a música, o Romaria, eu escrevi o arranjo em Ré maior, que é a tonalidade que Elis Regina canta. Então, o que é que acontece? Eu criei uma introdução aqui em Si menor, apenas para dar eu gosto nas minhas introduções de criar um clima, certo? Para preparar quem está ouvindo e quem está cantando para poder
entrar no clima da música. Então, introdução eu penso muito dessa forma. Eu quero dar uma identidade, a ponto também de quando eu toco as minhas introduções, né, dos meus arranjos, as pessoas que cantam comigo, elas já, opa, já tô sabendo que é Romaria. Então, a pessoa também já se liga, né? Então, repara, ó, essa introdução, ela tá aqui em Si menor. Eu começo aqui com Si menor. No meu arranjo aqui no piano eu já começo um Si menor com sétima. Aqui eu não coloquei a sétima, mas aqui nesse segundo compasso eu mudo para um Sol maior. Então, na verdade, aqui eu tenho a nona, certo? Aqui eu tenho a terça e aqui eu tenho a quinta do meu acorde. Então, Si menor, Sol maior com nona. Aqui eu botei um Si menor com sétima, né, no piano. Sol maior com nona. Aqui eu voltei para a mesma ideia, Si menor, só que a melodia no soprano já passeou mais. Mesma ideia, Sol menor com nona. E agora eu coloco aqui uma inversão, tá? No piano eu faço uma primeira inversão do Ré maior. Dominante secundário de quem? Do Si menor. Para chegar no Si menor. E aí depois aquele velho Dó maior com nona, que é o que acontece no arranjo dela. Então eu uso isso para chegar no meu Lá maior, para fazer uma suspensão, né? Chego aqui com o soprano na sensível, para depois começar o arranjo. Tá? Então o que acontece? Vamos solfejar isso aqui. Aqui o barato é que a gente está com clave de Sol, clave de Fá. Então dá para solfejar as duas coisas. Chamar atenção para uma coisa interessante também, que essa nota Si, que está aqui no contralto, é a mesma nota Si que está escrito aqui para o barítono. Carlinhos, por que um está escrito embaixo, o outro está escrito aqui em cima? Justamente por causa da clave, tá? Eu tenho aqui a clave de Sol, então a nota Si é essa aqui, e aqui na clave de Fá, a nota Si é essa aqui. E repara uma coisa interessante também, eu começo, né, no primeiro compasso eles cantando a mesma nota, e no segundo compasso tenores e baixos descem e contralto mantém. Então o resultado é uníssono e segunda, tá? O que funciona muito bem quando eu chego a essa segunda aqui, por quê? Porque eu já tinha essa nota antes, ela já chega preparada. Esse intervalo de segunda maior, ele chega preparado, tá? É diferente, às vezes eu quero fazer um arranjo quando eu ataco, né? Eu saio por salto e chego no intervalo de segunda. Isso às vezes no ouvido isso machuca um pouquinho. Mas se eu tenho uma nota já soando e de repente eu vou para uma outra, fica lindo, 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 lindo mesmo, tá? Então vamos solfejar. Certo? Aqui está o meu Si menor e eu já coloquei a minha tercinha aqui em cima para a gente cantar a voz do soprano. Lembra que cada semínima pontuada dessa é o que vai valer um tempo, tá? Então tenta cantar aí comigo. Pode usar a, que é como está escrito aí que o coro vai cantar, ou pode usar o nome da nota, como você preferir, tá? 1, 2, 3. Legal? Essa é a ideia. Mais uma vez, tenta cantar aí a voz do soprano. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Respiro. Legal, né? Dá uma boa ideia.
Vou cantar aqui a voz do soprano. Vou cantar lá no agudo e vou cantar o nome das notas, tá? Então... Vixe, 8 horas da manhã nem deu ainda e eu já tô aqui nesse agudo todo aí. Vamos lá. 1, 2, 3. Ré, mi, fá, ré. Ré, mi, fá, lá, sol, fá. Ré, mi, fá, sol, fá, ré, mi, ré, dó. Certo? Só para ajudar um pouquinho tocando aqui com o piano, né? Vamos ler a voz do contralto? Repara que a voz do contralto caminha um pouco menos. Agora tem que chamar a atenção porque aqui, quando chega aqui, é aquela ideia do dó maior com a nona. Então aqui eu já coloco uma alteração. Repara que na armadura a gente tem um dó sustenido, mas aqui a gente vai ter um dó natural, beleza? E o contralto começa com o si. Usar o nome da nota também. 1, 2, 3. Si. Pausa. Si. Ré. Ré. Dó. Ré. Dó. Si. Sol. Lá. Bacana, né? Bacana. Vamos cantar agora a clave de Fá. Então se liga. Também a gente começa com a nota Si. Vamos também usar o nome da nota. 1, 2, 3. Si, Lá. Si, Lá, Lá, Si, Mi, Ré, Dó, Sol. Legal. Quando a gente combina tudo, eu tô aqui com Si menor. Então vai lá. 1, 2, 3. 2, 2. Aqui no finalzinho é o que eu chamo de ritardo. Teve uma vez também o pessoal perguntando: pô, Carlinhos, você disse que ia fazer um vídeo sobre o ritardo e acabou não fazendo. Eu acabei não fazendo. Falar então sobre isso aqui. É a suspensão. Eu tô aqui, na verdade, no meu arranjo com um Lá. A sétima do Lá tá aqui embaixo, certo? Mas é porque no meu piano eu toco o Lá ainda mais grave do que isso. Então eu tô aqui, Lá. Se eu considero apenas isso aqui, eu tô com a sétima no baixo. E aqui eu tenho a quarta suspensa. E apenas aqui no compasso seguinte é que eu vou descer para o Dó sustenido, para poder formar um acorde de Lá maior com a sétima no baixo. Sacou? Então, ó. Essa é a ideia. Beleza? Moçada, solfegem, viu? Solfegem. Às vezes a gente fica pensando assim, as pessoas querem tirar música de ouvido, as pessoas querem né, ter facilidade para pegar a música no instrumento, tocar, escrever, né? Isso aqui é o que traz autonomia pra gente, tá? Se você tem o hábito de ler uma partitura, se você tem o hábito de escrever um ditado, isso tudo é que vai fazer com que você tenha cada vez mais facilidade para esse tipo de tarefa, né? Porque na verdade é isso, é prática, né? Não é uma coisa que a gente aprenda na escola. A escola infelizmente não ensina isso pra gente, mas é tanta informação que a gente precisa perceber em termos de audição, porque a gente precisa perceber melodia, a gente precisa perceber ritmo, a gente precisa, no caso aqui, quando a gente vai ouvir o coral cantando isso,
a gente percebe timbre também, né? A gente tem uma pulsação, a gente tem um compasso, então são muitas coisas que a gente tem que perceber para a gente conseguir, de fato, escrever uma música ou tocar uma música depois de ouvi-la, tá? Então, tem um processo que é bacana da gente começar a criar. Então, eu sempre defendo, comece com música simples, tá? Se você já quer pegar logo se você vai pegar uma harmonia, você começa logo com o João Gilberto, com o João Donato, esses caras assim, né? Gilberto Gil, uns caras que mandam muito de harmonia. E você quer fazer isso logo de cara, vai dar problema, tá? Comece com o simples, comece ouvindo 1, 4, 5, né? Aqueles graus assim que você consegue logo de cara identificar, né? Perceba também se está no campo harmônico maior, se está no campo harmônico menor, certo? É bem, muito, ajuda muito assim na hora da gente escrever alguma coisa, da gente tirar alguma coisa, se a gente tem essa informação. Tá no campo harmônico maior ou tá no campo harmônico menor. Beleza? Deixa eu voltar aqui para minha câmera. Então, o que acontece é isso, né? Tem solfejo aí pra gente fazer. Eu tô deixando a playlist aí do solfejo, então tem muito mais solfejo se você quiser dar uma treinada. Esse solfejo foi num compasso 9/8, ou seja, um compasso ternário composto, para a gente conhecer e perceber essa sonoridade aí também, tá? Então ele fica tira, tá, tira, tá, tira, tá. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Tira, tá, tira, tá, tira. Tim, tá, 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 tim. Beleza? Forte abraço, até a próxima. Ah, se você gosta dos meus vídeos, tá? E são vídeos praticamente todo dia. Ajuda a divulgar o canal, deixa comentário, assina o canal, certo? Todo dia, praticamente todo dia, vídeo de percepção para você treinar, para você se desenvolver. Deixa o like aí no vídeo, que isso ajuda muito também. E outras pessoas, quando chegam para conhecer, né, que fazem busca lá no Google, se o vídeo tem mais curtidas, isso faz com que os vídeos apareçam mais para as pessoas. Então, por isso que a gente fica pedindo que as pessoas deem like. Beleza? Forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir, nem para de pensar, hein? Valeu, mais.